Eu ainda lembro do choque que senti naquela manhã cinzenta de terça-feira, quando abri a geladeira e percebi que só havia meio litro de leite e 3 ovos. Era início do mês, e eu já tinha feito aqueles malabarismos que só mães solo entendem: cortar daqui, esticar dali, rezar para não surgir nenhum imprevisto. Não houve milagre. Eu precisava da pensão para completar as compras das crianças. E foi justamente naquele dia que recebi a mensagem dele. Uma frase seca, fria, calculada, menos típica do homem que ele havia se transformado. Não vou depositar nada este mês. Se vira. Demorei alguns segundos para acreditar. Pisquei várias vezes, como se o texto fosse mudar sozinho, mas continuava lá, como um tapa no rosto. Eu senti o chão abrir sob meus pés. Ele sabia que eu dependia daquele dinheiro e não por luxo, por necessidade real, básica, humana. Os filhos são dele também, mas parecia que ele esquecia disso com prazer. Respirei fundo, engoli o orgulho e respondi pedindo explicações. Ele visualizou e não respondeu. Mais tarde, descobri por uma conhecida em comum que ele tinha comentado, com aquele sorriso torto de vitória, que estava dando um jeito de ensinar uma lição em mim. Uma lição como se eu fosse uma criança desobediente, e não a mulher que o acompanhou por mais de uma década. Sustentou seus sonhos, protegeu seus medos e engoliu cada silêncio agressivo para manter a casa em pé. O golpe final veio no fim da tarde, quando precisei buscá-lo na porta da academia, onde ele fingia ser um excelente pai nas redes sociais, mas mal sabia o que os filhos comiam de verdade. Eu fui até lá, porque ele tinha ficado de entregar o material escolar do nosso mais velho material que aliás, eu tinha comprado e deixado na porta deles semanas antes, numa tentativa desesperada de pacificar o clima. Quando cheguei, ele estava saindo da academia, rindo, abraçado a uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Jovem, impecável. Obviamente encantada com o teatro dele. Ele me olhou com aquele desprezo calculado, que só usa quando quer que eu me sinta pequena. O que você quer agora? Ele disse, alto o suficiente para atrair olhares ao redor. Expliquei, com a dignidade que ainda me restava, que precisava do material escolar. Ele então deu de ombros. Murmurou algo como, não é problema meu, e simplesmente entrou no carro com a mulher, deixando-me parada ali, no meio do estacionamento, segurando 2 mochilas vazias e um orgulho ferido que custava cicatrizar. Enquanto o carro dele sumia ao longe, senti minhas pernas quase falharem. Não era sobre o dinheiro. Não era sobre o material escolar. Era sobre o prazer que ele sentia ao me punir. Sobre a forma como me via, descartável, incômoda, substituível. Eu nunca imaginei que ele seria capaz de agir com tamanha crueldade, principalmente envolvendo os próprios filhos. Mas a verdade é que eu não conhecia o homem em que ele se tornou. Ou talvez eu nunca tenha conhecido o homem que ele realmente era. Antes de tudo desmoronar, eu costumava acreditar que minha vida era estável, não perfeita, longe disso, mas sólida o bastante para me permitir respirar. Eu tinha meu trabalho, minha rotina, meus pequenos rituais de café ao amanhecer. E tinha ele, ou melhor, a versão dele que eu queria acreditar que existia. Quando nos conhecemos, eu tinha 32 anos e uma pressa ingênua de construir uma família. Ele parecia tudo aquilo que eu imaginava precisar seguro. Divertido, decidido. Foi assim que ele se apresentou menos como um porto firme. Mas olhando agora, com a clareza dolorosa que só se conquista depois de muita pancada, eu percebo que havia algo, como se uma sombra acompanhasse seus gestos, invisível para quem não quisesse ver. Eu não quis. Talvez porque, naquela época, eu estivesse cansada de carregar tudo sozinha. Ele chegou com promessas fáceis, e eu as aceitei como quem aceita um copo d'água, depois de atravessar um deserto. Lembro de uma das primeiras situações que deveria ter me alertado. Estávamos juntos há poucos meses, quando ele me fez um comentário aparentemente inofensivo. Você fala demais quando está nervosa. Devia aprender a se controlar. Eu ri, achando que era brincadeira, mas não era. Ele repetia isso sempre que queria me diminuir em frente a alguém, menos numa festa, num jantar. Até numa reunião que ele me arrastou para acompanhar um projeto dele. Era sempre dito com um sorriso, como se fosse carinho. Não era. Era controle travestido de preocupação. Outra coisa que deveria ter acendido um alerta. Ele nunca suportava que eu tivesse necessidades próprias. Se eu dizia que estava cansada, ele respondia,
Cansada de quê? Quem trabalha de verdade sou eu. Mesmo quando eu trabalhava mais horas, ganhava menos reconhecimento e ainda assumia a maior parte da casa. Na época, eu engolia essas frases. Dizia para mim mesma que ele só estava estressado, que eu precisava ser compreensiva. É impressionante como a gente se acostuma com migalhas emocionais quando acredita que não merece mais do que. Mas havia outros sinais, pequenos, insistentes. Ele desaparecia por horas, sem explicação, e quando eu perguntava, virava o jogo. Já começou com ciúmes? É por isso que eu sumo. Você sufoca. Eu não sufocava. Eu só queria saber se ele estava bem. Mas ele transformava qualquer preocupação em acusação. E eu, sem perceber, fui diminuindo minhas perguntas, minha voz, meu espaço. Lembro vividamente da primeira vez que senti medo dele. Não físico, mas emocional. Estávamos discutindo sobre dinheiro, ironicamente. Ele tinha gastado parte da nossa reserva num investimento arriscado que queria multiplicar rapidamente. Quando eu questionei, ele sorriu com um desprezo lento e disse: "Você não entende nada de futuro. Por isso precisa de mim." Aquela frase me atravessou como uma lâmina. Eu me lembro de ter pensado: e se ele estiver certo? Hoje percebo o grito de alerta escondido ali. Pequenas rachaduras, pequenas humilhações, pequenos silêncios agressivos. Nada grandioso o suficiente para ser chamado de abuso, mas constante o bastante para corroer. E então veio o desgaste. Um desgaste que parecia inevitável, como se eu estivesse tentando segurar água com as mãos. Quando engravidei do nosso primeiro filho, eu achava que ele mudaria menos que a responsabilidade o amadurecia. Talvez eu quisesse acreditar nisso mais do que acreditava em mim mesma, mas foi ali que tudo começou a escurecer de verdade. Ele ficava irritado com meus enjoos, como se eu estivesse exagerando. Dizia que eu usava a gravidez como desculpa para não cuidar adequadamente da casa. Eu sentia a distância aumentando, mas não sabia nomear aquilo. Hoje sei. Era desapego. O dele por mim. O meu por mim também. Porque sem perceber, eu fui me apagando. Fui cedendo minhas próprias bordas para que ele coubesse. E quando eu me dei, já não havia muito de mim ali. Mas nada menos, absolutamente nada menos me preparou para o que ele faria anos depois, quando decidiu atrasar a pensão só para me punir. Nem para a pessoa que apareceria na minha porta pouco depois, trazendo a primeira peça do quebra-cabeça que eu jamais imaginei que existia. E tudo começou com uma frase inesperada dita por alguém que eu não conhecia. Quando olho para trás, sinto que passei anos vivendo dentro de uma casa que tinha paredes bonitas, mas fundações por fora. Parecíamos o casal perfeito. Fotos sorrindo, viagens planejadas, promessas de... Mas por dentro, eu já sentia os primeiros indícios de que algo estava errado. E mesmo assim, me obrigava a ignorar. A verdade é que nossa relação foi construída sobre concessões. Minhas. Quase sempre. Ele tinha um jeito de inverter qualquer situação a nosso favor, ou melhor, a favor dele. No início, eu chamava isso de personalidade forte. Hoje sei que era só manipulação inteligente. Depois que as crianças nasceram, a distância entre nós cresceu como um eco interminável. Enquanto eu passava noites acordada, amamentando, cuidando da febre, lavando uniformes, organizando consulta médica, ele se tornava uma presença cada vez mais rarefeita. Chegava tarde, irritado, impaciente. Qualquer tentativa minha de conversar resultava em respostas secas. Você sempre escolhe o pior momento para falar. Não começa com drama. Eu já tenho problemas demais. E eu me silenciava. Para não piorar, para manter a paz, para não transformá-lo em alguém ainda mais distante. Houve uma época em que eu comecei a acreditar que a culpa era minha. Menos que eu havia me tornado aquela mulher chata, reclamona, cansada. Só que eu não era cansada. Eu estava exausta. E exausta de fazer tudo sozinha. Ele, por sua vez, parecia viver uma vida paralela. Não necessariamente escondida menos, pelo menos, não a princípio menos, mas cuidadosamente separada da nossa rotina. Era como se ele fosse duas pessoas. A pública, simpática e admirada. E a íntima, fria e insuportavelmente indiferente. Lembro-me de uma noite especialmente simbólica. Eu estava no sofá, chorando baixinho porque o médico tinha sugerido exames mais detalhados para o nosso filho mais novo.
Devido a uma suspeita que me tirou o chão, eu tremia de medo. Quando ele chegou, olhou para mim com desdém e disse, de novo chorando: "Você dramatiza tudo." Naquele momento, senti algo quebrar dentro de mim. Não por ele não me confortar, já esperava isso menos, mas pela forma como ignorava o próprio filho, como se qualquer preocupação minha fosse um exagero infantil. Mas o ponto de virada, aquele que eu não quis ver, aconteceu 2 anos antes da separação. Ele passou a cuidar de si com uma frequência quase performática. Academia todos os dias, roupas novas, perfume caro porque precisava se sentir melhor no trabalho. E eu acreditava, ou fingia acreditar. Toda vez que eu sugeria que fizéssemos algo juntos, uma caminhada, um jantar, um fim de semana a menos, ele inventava uma desculpa. Projeto novo, chefe no meu pé, cansado demais. Se eu insistia, ele explodia. Você quer me controlar? Eu tenho vida fora de casa também. E eu recuava. Sempre recuava. Aos poucos, comecei a viver uma espécie de solidão acompanhada. Dividíamos o mesmo teto, mas não o mesmo mundo. Ele não me via mais, se é que algum dia viu. Eu era invisível, como um móvel útil, mas sem importância. O desgaste emocional se acumulava como poeira nos cantos que ninguém limpa. Pequenas agressões, pequenos esquecimentos, pequenos abandonos. Até que, um dia, já não cabia mais nada dentro de mim. A separação foi inevitável e, ao mesmo tempo, violenta em sua frieza. Ele saiu de casa com uma naturalidade absurda, como se estivesse apenas trocando de endereço, não deixando para trás uma esposa tentando salvar uma família. Ainda lembro da frase que ele disse ao fechar a porta: "Você vai ver que não consegue viver sem." Eu queria provar o contrário. E provei menos, mas paguei caro por isso. O que eu não imaginava é que, mesmo separado, ele encontraria novas maneiras de me ferir, como no dia em que atrasou a pensão de propósito, como no estacionamento da academia, como em cada mensagem seca, cada humilhação velada, cada silêncio calculado. Mas nada menos, absolutamente nada menos, se compararia ao que estava por vir. Porque antes de revelar quem ele realmente era, alguém inesperado bateu na minha porta para me entregar a primeira peça de verdade. E essa pessoa era justamente a mulher que estava com ele no carro na guia. É estranho perceber, agora, como tudo estava diante dos meus olhos, mas eu tinha me tornado especialista em inventar desculpas para ele. Só que, após a separação, não havia mais desculpa possível. Cada gesto dele era intencional. Cada silêncio era calculado. E cada humilhação vinha com a frieza de quem se diverte com o poder que acredita ter. O primeiro limite que ele ultrapassou não foi atrasar a pensão. Foi o golpe emocional mais sutil e meio cruel que alguém pode aplicar num ex-parceiro, transformar a própria irresponsabilidade em arma. Depois da separação, ele fazia visitas irregulares às crianças, aparecendo apenas quando queria se exibir para alguém. Ele as levava para passear, tirava fotos carinhosas e publicava nas redes sociais como se fosse o pai do ano. Quando, na semana seguinte, me deixava horas esperando na porta, sem ao menos avisar que não viria. Eu tentava proteger as crianças dessa montanha-russa imaginal, mas eles sempre encontravam um jeito de me colocar como vilã. Um dia, chegou a dizer para o nosso filho mais velho: "Sua mãe reclama demais. Por isso, eu não venho tanto." Quando descobri, senti uma dor que não sei descrever. Era como se ele estivesse me esvaziando aos poucos, usando meus próprios filhos como ferramenta. Mas o golpe seguinte foi pior. Ele começou a aparecer com aquela mulher, menos a mesma do estacionamento, em todos os lugares que sabia que eu frequentava. Supermercado, parque, até a mesma padaria. Sempre rindo alto, sempre me olhando com aquele ar de provocação, como se dissesse: "Veja como estou bem sem você." Certo dia, quando fui buscar as crianças na casa dele, ele me recebeu na porta com ela ao lado. O olhar dela era desconfortável, quase culpado, como se não soubesse exatamente no que estava se metendo. Mas o dele era de satisfação pura. "A partir de agora, qualquer assunto sobre as crianças passa por mim menos," ele disse, cruzando os braços como um juiz. "Sempre passou por você," respondi. "Não. Agora passa por mim e pela minha parceira também." "Menos," ele completou, empurrando a mulher para frente como se fosse um troféu. Quando viu o desconforto dela,
percebi que nem mesmo ela concordava com aquilo. Mas ele continuou: você não tem capacidade emocional para lidar com tudo sozinha. Ela vai te ajudar a organizar as coisas. Foi a primeira vez que entendi plenamente o que ele tentava fazer me desestabilizar psicologicamente. Me invalidar como mãe, como mulher, como pessoa. E ainda usar outra mulher para reforçar isso. Mas ele não parou aí. Um mês depois eu recebi uma ligação do banco. Meu nome estava vinculado a uma dívida que eu desconhecia. Uma dívida antiga feita ainda durante o casamento, com a minha assinatura falsificada. O atendente mencionou o nome dele como corresponsável. Meu coração gelou. Quando o confrontei, ele deu um sorriso venenoso. Isso foi só um empréstimo pequeno. Você não vai morrer por pagar. Eu não assinei nada menos, respondi. Claro que assinou. Esqueceu? Ele disse, inclinando a cabeça, com aquela tranquilidade ensaiada de quem domina o caos. Ali, tive certeza. Ele era capaz de me prejudicar materialmente para me manter presa num ciclo de culpa e desespero. No mesmo período, começou a me enviar mensagens acusando-me de alienação parental sempre que eu o questionava por não buscar as crianças. Ele ameaçava entrar na justiça, ameaçava tirar minha guarda, ameaçava me expor. Cada ameaça vinha carregada de frieza. Cada frase parecia calculada para atingir meu ponto mais vulnerável. O medo de perder meus filhos. Mas nada menos, absolutamente nada menos, me prepararia para o limite final que ele ultrapassou. Porque ao tentar me destruir, ele acabou expondo sua própria farsa. E quem me ajudaria a enxergar isso seria exatamente a mulher que ele usava para tentar me humilhar. Naquela noite, quando ela bateu na minha porta, eu soube que algo grande estava prestes a acontecer. Ou que o vi. Muruturo. A campainha tocou às 9:30 da noite. Eu estava dobrando roupas das crianças, um gesto automático que fazia para tentar manter minha mente longe do caos. Quando ouvi aquele som insistente, na mesma hora, meu coração acelerou. Quem bateria na porta àquela hora? Quando abri, tive a estranha sensação de que a realidade estava brincando comigo. Era ela, a tal amiga. A mulher que eu tinha visto ao lado dele, na academia, no estacionamento, na porta da casa dele, nos lugares onde ele fazia questão de me provocar, mas dessa vez ela não estava maquiada, produzida ou sorridente. Ela estava devastada. Os olhos vermelhos, as mãos tremendo, o rosto de alguém que tinha acabado de cair num abismo. Posso entrar? Ela perguntou, quase num sussurro. Por um momento, considerei fechar a porta. Ela representava tudo o que eu tinha passado nos últimos meses. Humilhação, desprezo, exposição. Mas havia algo no olhar dela, menos uma mistura de vergonha e desespero, que não me permitiu negar. Dei espaço para que ela entrasse. Ela ficou parada no meio da minha sala, olhando ao redor como se buscasse coragem. Seus olhos pousaram nas mochilas escolares no sofá, nos desenhos das crianças colados na parede, nos brinquedos espalhados. Acho que ali ela começou a entender o tamanho da história na qual tinha se envolvido. Eu sei que você não tem motivo nenhum para me ouvir, mas eu não sei mais o que fazer, ela disse, respirando fundo. Ele mentiu para mim, sobre tudo. Meu estômago revirou. Claro, mentiras eram o idioma que ele mais dominava. O que exatamente ele te disse? Perguntei cautelosa. Ela passou a mão pelos cabelos, nervosa, que você era instável, que tratava ele mal, que inventava problemas, que gastava todo o dinheiro, que usava as crianças para manipular. Ele disse que você precisava de limites. Eu sentia aquela velha raiva fervendo por dentro, a mesma que eu vinha engolindo há anos. E você acreditou? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Eu queria acreditar no que ele dizia. Ela baixou os olhos, envergonhada. Ele é muito convincente. Faz você achar que tudo é culpa sua e que você deveria ser mais compreensiva com ele. Sim, eu conhecia bem essa sensação. Ele transformava qualquer pessoa em um personagem secundário da própria narrativa. Ela continuou. Só que nas últimas semanas, ele começou a fazer comigo as mesmas coisas que fez com você. Meu coração bateu mais forte. Como assim? Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Ele sumia. Me tratava com frieza. Me culpava por tudo. Começou a criticar a forma como eu me visto, como falo, até como eu respiro. E sua voz falhou. Ele pediu dinheiro emprestado. Disse que estava com problemas por sua causa.
Mas quando fui verificar, descobri que a história não batia. Exatamente o mesmo padrão, o mesmo ciclo, a mesma estratégia. E tem mais, ela disse, a voz trêmula. Foi aí que percebi que ele também estava me usando. Ele me levava nos lugares em que sabia que você estaria. Ela engoliu seco. Ele queria te machucar através de mim. Aquela confissão me atingiu com força. Não porque fosse novidade, mas porque, pela primeira vez, alguém de dentro estava confirmando tudo aquilo que eu sentia, mas que ele fazia questão de negar. Ele não fala de você como ex. Menos ela continuou. Ele fala como se você ainda fosse um território que ele precisa controlar. Eu tive que me sentar. Ela hesitou. Então puxou algo da bolsa. Um envelope. Eu encontrei isso hoje. Ele deixou cair no carro. Achei que você precisava ver. Porque eu acho que envolve você e as... Meu corpo inteiro ficou tenso. O que tem aí? Ela estendeu o envelope com as mãos trêmulas. Eu quase podia sentir o peso daquilo. Provas, ela disse, de que ele está escondendo algo. Algo sério. E acho que você corre risco se não souber. Meu coração disparou. Uma mistura de medo, raiva, incredulidade. Ela deu um passo para trás, como se temesse minha reação. Eu não tô fazendo isso para me redimir, ela disse, quase sussurrando. Estou fazendo porque ele não é a pessoa que eu achei. E acho que ele nunca foi. Olhei para o envelope. Eu sabia que a partir do momento em que o abrisse, nada voltaria a ser como antes. E o que havia ali dentro mudaria tudo o que eu pensava saber sobre o homem com quem vivi tantos anos. Eu fiquei encarando aquele envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Era leve, quase inocente, mas o modo como a voz dela tremia ao entrega Lou dizia tudo. Respirei fundo, tentando manter a calma, e abri. Dentro havia alguns papéis amassados, aparentemente sem conexão. Mas, quando comecei a ler, o chão simplesmente sumiu sob meus pés. O primeiro documento era uma notificação bancária, com data de meses atrás, avisando sobre parcelas atrasadas de um empréstimo muito maior do que aquele que eu já tinha descoberto. O valor era absurdo, e o nome dele aparecia ao lado do meu. Outra falsificação. Meu coração começou a bater mais rápido. O segundo documento era ainda pior. Uma carta de cobrança de um escritório de advocacia, mencionando uma ação iminente por falta de pagamento de um acordo que ele tinha assumido, enquanto ainda estávamos casados. Eu nunca soube daquilo. Ele usou nosso endereço antigo, provavelmente, para que eu não recebesse a carta. Ele disse que isso tudo era culpa sua menos ela, murmurou, quase sem. Que você tinha estourado cartões, feito contas que ele estava pagando sozinho. Eu senti o sangue subir ao rosto. A audácia. A estratégia. O terceiro papel era o que mais me deixou sem ar. Um recibo de depósito. Um depósito grande. Feito por ele. Para alguém cujo nome eu jamais tinha visto. Mas a data. A data coincidiu com o período em que ele estava atrasando a pensão. Quem é essa pessoa? Perguntei. Ela se aproximou, nervosa, apontando para o nome. É a irmã de um cara com quem ele está devendo bastante dinheiro. El me contou quando estávamos juntos que tinha pego um empréstimo informal, achando que conseguiria devolver rápido. Não devolveu. E agora está enrolando. Ele disse que esse depósito foi só para acalmar as coisas. Eu comecei a juntar mentalmente o quebra-cabeça. Ele estava sem dinheiro. Ele estava desesperado. Ele atrasou a pensão não por vingança, mas porque estava tentando apagar incêndios que ele mesmo provocou. Só que havia mais. Tem uma coisa que eu não coloquei no envelope, ela disse, hesitante, porque eu achei melhor te contar pessoalmente. Não queria que você visse sem preparo. Olhei para ela, tensa. O quê? Ela fechou os olhos por um segundo, buscando coragem. Ele me disse que você estava tentando prejudicá-lo judicialmente, que queria tirar as crianças dele. Ele usa isso para justificar o comportamento dele para as pessoas ao redor. E ela respirou fundo. Ele falou que sei precisas. Ia fazer você parecer incapaz emocionalmente. Senti um frio cortante atravessar meu corpo. Como assim parecer incapaz? Perguntei. Com a voz rouca, ela puxou o celular e mostrou uma conversa. Uma mensagem enviada por ele para ela. Se ela continuar implicando, vou juntar provas de que ela tem surto. Já até gravei umas discussões. Só preciso editar para parecer pior. Meu corpo inteiro gelou.
Meu ex-marido estava distorcendo momentos nossos, gravando sem meu consentimento, planejando montar cenas para me descredibilizar. Era muito mais sério do que eu imaginava. Eu apertei o braço do sofá, tentando estabilizar a respiração. Tem mais uma coisa a menos, ela disse, a voz quase falhando. Ele falou para algumas pessoas que você estava tentando encostar nele financeiramente. Disse até que você estava planejando pedir pensão para si mesma. E Yuri. Não um riso de humor menos, mas um riso desesperado, ferido, descrente. Eu, que passava noites fazendo contas para não faltar leite. Eu, que engoli anos de humilhação. Eu, que nunca pedi nada além do básico. Eu. E então ela mostrou o último detalhe, menos aquele que transformou tudo de um incômodo para uma ameaça real. Ele está desesperado, ela disse. E quando homens como ele ficam desesperados, eles ficam perigosos. Ele está dizendo que, se afundar, vai levar você junto. Como assim levar junto? Perguntei, sem esconder o pânico. Ele disse que vocês dois têm coisas pendentes e que ninguém sairia limpo. Naquele instante, compreendi. Meu ex-marido não estava apenas sendo cruel. Ele estava escondendo algo grande menos. Algo que, se viesse à tona, o destruiria. E ele estava disposto a manipular, falsificar e até me envolver para proteger sua farsa. O envelope era só o começo. E no fundo, eu sabia. Havia mais, muito mais, coisas que ele nunca imaginou que chegariam até mim. Você precisa ver isso, ela disse, pegando o próprio celular. Eu gravei uma conversa, uma que talvez mude tudo. E, enquanto ela procurava o áudio, meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Porque, se o que ela dissesse confirmasse minhas suspeitas, minha vida inteira estava prestes a virar. Ela encontrou o áudio no celular, respirou fundo e apertou play. A voz dele surgiu clara, nítida, quase arrogante. Ela não vai descobrir nada. E, se descobrir, eu viro o jogo. Sempre viro. Todo mundo acredita em mim. Meu estômago virou. Era ele. O mesmo tom seguro, manipulador, calculado. Então veio a parte que me gelou. Se dar errado com aqueles caras, eu coloco o nome dela no meio. Digo que ela assinou. Ela nunca prova o contrário. Ela sempre engole. Meu corpo inteiro ficou trêmulo. Ele realmente planejava me envolver nas dívidas. Me usar como me destruir para se salvar. O áudio continuava. E se ela fizer escândalo, melhor ainda. Dá para usar isso na justiça. Ela perde fácil. Eu senti uma mistura de raiva, pavor e porque pela primeira vez eu tinha prova de que não era loucura. Ele estava jogando sujo, muito sujo. Ela pausou e me encarou. Você entende? Ele não tem limite. E naquele instante eu soube. Aquilo mudava tudo. Depois de ouvir aquele áudio, algo dentro de mim finalmente clicou. Não era mais sobre sobreviver aos ataques dele, era sobre encerrar o ciclo, com calma, estratégia, com provas. Passei os dias seguintes em silêncio absoluto. Não respondi às provocações dele, nem às mensagens acusatórias. Ele confundiu meu silêncio com fraqueza menos, e isso me deu tempo. Organizei cada documento que ela tinha trazido. Imprimi o áudio, transcrevi, salvei em 3 lugares diferentes. Revisei minhas próprias conversas antigas. Encontrei prints esquecidos que mostravam inconsistências, mentiras, chantagens. Conversei discretamente com uma advogada indicada pela própria Mia. Ela ouviu tudo em silêncio e, ao final, disse: "Você não imagina a força que tem nas mãos. Ele não controla mais a narrativa." Pela primeira vez em anos, senti um fio de poder deslizar de volta para mim. Enquanto isso, ele seguia agindo como se nada pudesse atingir. Não fazia ideia de que cada passo dele agora estava sendo documentado. E eu me preparava calma na exata determinada, porque o confronto estava perto, bem perto. O confronto aconteceu numa tarde em que ele veio buscar as crianças. Ele chegou com aquele sorriso vitorioso, certo de que ainda tinha controle sobre tudo. Mas quando percebeu minha postura menos firme, calma, quase fria, menos o sorriso dele, vacilou. O que foi agora? Ele perguntou, impaciente. Eu coloquei a pasta de documentos sobre a mesa. Precisamos conversar. Só nós dois. Ele riu, debochado, lá vem drama. Mas quando abri a pasta e coloquei diante dele o recibo falso, o empréstimo, as notificações
E por fim, a transcrição do áudio, o rosto dele empalideceu como eu jamais tinha visto. O que é isso? Ele sussurrou. É você, respondi, sem edição. Sem desculpa. Quando dei play no áudio, ele tentou interromper, alegando que era montagem. Mas a amiga estava ali, atrás de mim, pronta. Ela confirmou tudo. Olhou para ele com uma coragem que eu não esperava. Eu estava lá. Eu ouvi. E gravei porque tive medo do que você faria com ela. Ele perdeu o controle. Gaguejou, tentou acusar, tentou inverter menos, como sempre fez. Mas, desta vez, não funcionou. Eu tinha provas, testemunha e a verdade inteira exposta. A advogada apareceu poucos minutos depois, tudo previamente combinado. Os ombros dele caíram. O jogo tinha acabado. Quando a advogada começou a explicar as consequências das ações dele, possíveis multas, investigação por falsificação, risco real à guarda compartilhada, menos ele simplesmente desabou na cadeira. Pela primeira vez, eu o vi pequeno. Não cruel, não arrogante, apenas pequeno. Ele tentou pedir desculpas, mas eu não estava ali para ouvi-las. Eu estava ali para encerrar. Não é sobre vingança, menos eu disse. É sobre limite. Um que você ultrapassou muitas vezes. Ele não respondeu. Não havia mais narrativa possível. A farsa inteira tinha desmoronado. Dias depois, medidas foram tomadas. Proteção jurídica, regularização da pensão, afastamento das interferências dele. Pela primeira vez em anos, eu respirei sem medo de qual seria o próximo ataque. A amiga, hoje uma mulher que eu respeito profundamente, também se libertou. Ambas deixamos de ser peças no jogo dele. E, curiosamente, foi isso que nos aproximou. Reconhecer que nenhuma de nós merecia. Aos poucos, a casa voltou a ter paz. Meus filhos riam mais. Eu dormia melhor. E, dentro de mim, algo renasceu. Não a mulher que eu era antes dele, mas uma versão nova, inteira, atenta, forte. Aprendi que amor nunca deveria custar dignidade. E que o ninguém, absolutamente ninguém menos tem o direito de reescrever nossa história sem permissão. Hoje, quando olho para minha vida, sinto algo raro e precioso. Quietude. E se alguém lendo isso precisa ouvir algo, que seja isso, você não é fraca por ter acreditado. Você é forte por ter sobrevivido. E mais forte ainda por ter decidido se levantar.